Fala, superceiros, aqui é o Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula. Antes de mais nada, quem não está inscrito, se inscreve lá, dá aquele joinha, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, ficar fortão com cara de super-herói. Então se inscreve lá, dá aquela curtida e vem com o Super Malva. E pessoal, vamos aí dar continuidade na nossa quarta parte da nossa videoaula da Educação para a Democracia da Maria Victória de Mesquita Benevides. E vamos aqui para a nossa página 9, que fala sobre a educação para a democracia. Fala aqui dos valores democráticos. Por valores democráticos, estreitamente ligados aos republicanos e também interdependentes entre si, entendem-se o reconhecimento da igualdade, respeito aos direitos humanos e a vontade da maioria legitimamente formada. Em outras palavras, trata-se de virtude do amor à igualdade, de que falava Montesquieu, considerando-a, ao mesmo tempo, coisa simples e preciosíssima, como uma virtude eminentemente política, nem referida às virtudes de cunho religioso, nem às da moral privada, e que se manifesta no sentimento político da igualdade de todos, com o consequente repúdio a qualquer forma de privilégio. O respeito integral aos direitos humanos, cuja essência consiste na vocação de todos, independentemente de diferenças de raça, etnia, sexo, instrução, credo religioso, opção política ou posição socioeconômica, a viver com dignidade, o que traz implícito o valor da solidariedade e o acatamento da vontade da maioria, legitimamente formada, porém com constante respeito pelos direitos das minorias, pressupondo-se mais uma vez a aceitação da diversidade e a prática da tolerância. A ênfase no valor da tolerância e o respeito ao direito das minorias diferencia com clareza a educação para a democracia de outros tipos de educação política. Então, esses três tópicos explicam aqui o que se entende por valores democráticos. Então tá aqui, ó, reconhecimento da igualdade, todos são iguais, ninguém é maior do que ninguém, respeito aos direitos humanos, que tá aqui, ó, colocando todos ali, mais uma vez, com direitos iguais, né, não podendo ser discriminado quanto à sua cor, raça, religião, nada disso. E principalmente hoje, nos dias de hoje, pessoal, a questão do livre pensar. Hoje parece que nós estamos vivendo numa, como eu costumo dizer, uma ditadura popular, onde assim, a única democracia que é válida é aquela que todo mundo concorda comigo. Cada um é dono da sua própria opinião e alguém que pense diferente, as pessoas querem agredir, querem brigar, e as redes sociais têm se tornado o maior veículo de agressão virtual da face da Terra, onde todos expõem a sua opinião como única, como verdadeira, como magnânima, e a opinião do outro não importa. Então esse respeito integral aos direitos humanos também coloca aí sobre você respeitar a opinião das pessoas. Uma pessoa, claro, que vai criticar alguém, vai falar, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Eu concordo que ela dá base para que as pessoas defendam. Mas uma pessoa que diz assim, eu gosto da cor azul. Ele não falou mal de cor nenhuma, ele disse que gosta da cor azul. Eu gosto da cor azul, olha aqui, ó, cor do Super Malva, azul, vermelho e branco. Aí a pessoa diz assim, não, porque azul, vermelho e branco é a cor da bandeira dos Estados Unidos, que é um país opressor. Olha só, gente, o formato da minha bandeira aqui, né, as cores da minha bandeira, elas não remetem à bandeira americana, elas remetem à bandeira da minha cidade. Inclusive, se vocês olharem aqui em cima na minha cabeça, ó, esse logo aí do canal Superceiros, a bandeira, tirando o centro ali, a bandeira é a bandeira da minha cidade, claro, tem o símbolo ali, o brasão da cidade de Guarulhos, tudo, porém é a bandeira do meu município, que é uma coisa que eu amo muito, então coloquei aqui como a bandeira do Super Malva, também coloquei ali o símbolo ali dos Superceiros, sempre fazendo essa ligação minha. Aqui no meu braço esquerdo eu tenho uma tatuagem da bandeira do meu município, que é algo que eu gosto muito, assim, na verdade não é a bandeira do município, é a bandeira do Super Malva, né, mas vocês viram que eu tatuei ela aqui no braço também, por conta dessa minha admiração pelo meu município. Mas quem vê, vai, isso aqui parece a bandeira da Inglaterra, a bandeira do Reino Unido, a bandeira dos Estados Unidos, cadê? Por que você não é verde e amarelo? Então as pessoas muitas vezes não entendem, e aí começam a criticar, por que você gosta de azul, vermelho e branco, então vai morar em outro país, cara, é a bandeira da minha cidade. Então, antes de alguém saber a minha opinião, saber por que eu defendo tal coisa, as pessoas já estão julgando, condenando e executando você a ponto de bala, sem saber a razão da sua opinião. Então, aqui quando a gente fala sobre essa questão do respeito integral aos direitos humanos, a gente está falando aí, inclusive, dessa tolerância, né, com a forma das pessoas pensar, a forma das pessoas agirem, né, o que elas defendem ali. Então, precisa também ter essa tolerância aí. E aqui também fala do acatamento da vontade da maioria, né? Então, assim, sempre que você vai ter uma votação, tudo, a maioria venceu ali, então
precisa ser aceito. Tem muitas pessoas que falam assim, não, o que eu escolhi não ganhou, então também não vou ajudar em nada. Isso, inclusive, no ambiente escolar, pessoal, isso é muito triste, isso é muito negativo, porque isso impede que nós consigamos progredir aí num bom trabalho escolar, num projeto pedagógico da escola. Eu, por exemplo, sugeri um projeto ano passado na minha escola, esse projeto praticamente foi modificado inteiro, e nem aceitaram meu projeto, acharam meu projeto esquisito ali. Porém, então eu abracei o projeto que foi escolhido pela maioria, o projeto que o grupo ali decidiu que era o melhor, e nós ali demos sequência no trabalho. Agora, se você escolhe uma coisa, as pessoas não votam por aquilo que você sugeriu, e você acha então que não tem que contribuir com nada porque aquilo que você queria não ganhou, fica difícil, né? Que nem um governante, né? Você escolhe um governante, o governante que você defendeu ali, o seu candidato, não ganhou, você fala assim, agora também tomara que dê tudo errado. Poxa vida, é como você torcer para um avião cair só porque você não gosta do piloto. Não, tomara que eu esteja errado, que esse piloto seja bom. Né? Aí no comando de um país, de uma cidade, de um estado, também aquele governante que ganhou, tomara que afunde a cidade, o país, o estado. Poxa vida, você está nessa terra, seja cidade, estado, país, você está aqui. Então você tem que torcer para que ele seja um bom governante, não torcer para que ele afunde o país, a cidade, um estado, porque você não gosta dele. Né, só para provar que ele é um mau governante. E a mesma coisa acontece. Então, esse acadamento da vontade da maioria. A maioria decidiu, gente, então vamos confiar no que a maioria achou que era melhor. Né? Isso até, inclusive, numa votação de projeto pedagógico, de tudo na vida. Né? E sempre considerando a minoria. Considerando a minoria como? Gente, também não pode assim, né? A maioria decidiu que... Vou dar um exemplo aqui bem comum hoje, né? A maioria do povo decidiu que é homem ou mulher, não tem outro termo. Aí não pode, porque você tem aquele grupo ali que defende uma ideologia de gênero, que defende um outro status de gênero ali, você também não vai massacrar um povo que defende uma coisa diferente de você, outra, casamento, né? Todo mundo decidiu que, olha, todo homem tem que casar, toda mulher tem que casar. Aquele que fica solteiro, que decide optar ali por uma carreira, ficar solteiro para se dedicar a uma carreira profissional, se dedicar melhor a projetos da sua vida, ele não tem aquela vontade de se casar, tudo, ele tem que ser julgado. O cara não é casado, então ele não é uma pessoa séria. A mulher não é casada, ela é uma solteirona, ninguém quis. Gente, tem que parar com esses estereótipos. Então, a vontade da maioria tem que ser respeitada, desde que não seja desrespeitada a questão da minoria, o direito da minoria. Tá? Você não pode escolher ali que todo mundo ali tem que ter uma opinião, e aquele que pensa diferente, você malhar ele ali, excluí-lo, né, como sempre aconteceu, de forma nenhuma. A gente acata a vontade da maioria, aqui, porém, com constante respeito pelos direitos da diversidade e a prática da tolerância. Então, assim, aquele que pensa diferente, tem uma opinião diferente, ele precisa ser respeitado, tá? Pode não ser feitas as coisas como ele gostaria, mas tem que ser respeitada a vontade dele, e não exterminado. A virtude da tolerância, aliás, aliada à arte da argumentação, não significa levar ao extremo o temor do etnocentrismo e bloquear todo julgamento ético e político em nome do relativismo cultural. Pascoal já ironizava a distinção entre verdade e erro, conforme se estivesse de um ou de outro lado da linha de Pirineus. Mas o respeito à diferença não significa de modo algum esterilidade de convicções. Ao relativismo cultural, Karl Popper opõe o pluralismo crítico no sentido de que a velha ética, fundada no saber pessoal e seguro, decorrente da autoridade, deveria ser substituída por uma nova ética, fundada na ideia do saber objetivo e necessariamente inseguro. Necessitamos de outras pessoas para o descobrimento e correção de nossos erros, especialmente de pessoas que foram educadas em culturas diferentes. E isso conduz à tolerância, o que não implica, é evidente, na aprovação incondicional de práticas que violentam nossos próprios valores. Gente, esse texto aqui, esse parágrafo aqui, o que ele quer dizer? Vou dar um exemplo. A pessoa ia no restaurante antes, ia lá, o cara que fuma, né, acendia um cigarro, fumava enquanto estava ali trocando ideia com os amigos, porém tinha aquele grupo que, não gosta, né, se incomoda, que fumaça, às vezes a pessoa tem até uma alergia ali, um problema respiratório, não era justo. Foram criadas áreas de fumantes e áreas de não fumantes. Então, a pessoa ali tinha aquelas... Só que logo, a fumaça tomava conta, porque você pegava ali uma área de fumante, onde muitas pessoas fumavam, e a área de fumante muitas vezes não dava conta. Então, também gerava. Aí surgiu ali uma lei que lugares públicos fechados não é permitido fumar. Então, logo, a pessoa que quer fumar, ele tem que sair, se ausentar do ambiente por um instante, para que possa ali degustar o seu
prazer pessoal ali do cigarro, beleza? Então, assim, a mesma coisa acontece. Você não vai proibir, tá proibido o cigarro a partir de hoje, a menos que, claro, né, surja aí uma situação que o cigarro está causando uma morte direta na pessoa, um sufocamento, né? Até então, ao instruir as pessoas de que o cigarro faz mal, assim como a bebida, assim como o excesso de sal, o excesso de açúcar, como tudo. Porém, se você não vai fazer uma proibição por um caso extremo, você vai orientar, mas você não vai exterminar, tá proibido fumar em público. Não, proibido fumar em lugares fechados, certo? Mesma coisa, você não tem que abrir mão daquilo que você quer. Então tá bom. Eu sou fumante, para que não tenha briga, eu só posso fumar dentro da minha casa. Não, você não tem que abrir mão daquilo. É igual a pessoa que não fuma. Então tá bom, deixa fumar à vontade para não dar briga. Não, vamos entrar num acordo que fica bom para todos. Bota lá uma área externa, a pessoa vai lá, fuma o cigarro dela e volta. Caramba, também que vai querer fumar 24 horas? Não dá, né? Bota ali, tá no restaurante, vai ali na área externa, fuma um cigarro, aí você volta ali, faz sua refeição, faz seu happy hour, né? Então você não tem que abrir mão das suas convicções, dos seus valores. Apenas um respeitar o outro. É como, por exemplo, não apenas casais homossexuais, mas casais heterossexuais também. Sempre foi assim, gente. Essa questão do beijar em público é proibido? Não, não é. Mas vamos ter um pouco de bom senso. Poxa, você vê que tem uma família ali com crianças, com idosos, a pessoa não sente a vontade. Você tem que ficar ali. Pode ser homem e mulher, tá? Para não pensar assim, o Supernova tá pegando em cima do homossexualismo. De forma nenhuma. Cada um tem direito à sua liberdade aí, das suas escolhas. Porém, assim, até mesmo um homem e uma mulher. Poxa, você vê um casal de jovens ali se beijando, se amassando, uma situação mais íntima ali, assim, poxa, com uma família, com uma criança, que a criança não tem aquele entendimento. O idoso, por exemplo, também acaba voltando a ser criança, precisa de um respeito maior. Então, assim, poxa, você pode estar ali, seja hétero, seja homossexual, você pode estar ali com o seu parceiro, com a sua parceira, com a pessoa que você ama, tá ali de mão dada, tá ali abraçado, mas tem essa necessidade de estar tendo um momento mais íntimo ali, muito fervoroso ali na frente das pessoas. Então, assim, você não vai abrir mão disso. Você tá num ambiente ali mais íntimo, ninguém te falou que você não pode dar um beijo em público, mas também, assim, você tá num ambiente cheio de pessoas ali, também você querer ter um momento ali bem mais íntimo ali, é uma coisa desconcertante, né? Eu não vou nem dizer que é questão de falta de respeito, mas é um momento ali que eu acho que dá para você abrir mão ali de uma situação mais íntima em determinados momentos. Então você não vai abrir mão desse valor seu. Você fala, poxa, eu tô ali num momento feliz com a pessoa que eu amo, quero dar um beijo nela. Tá bom, pode dar, mas não vamos exagerar. Você não vai abrir mão disso, mas também não vai ferir ali o sentimento do outro naquele momento, né? A mesma coisa a outra pessoa. Vai chegar, vou querer proibir beijo em público? Não. Porém, ali, né, você apenas fala, né, jovem, então 5 minutos aí, né? Tô aqui com a criança, já vou sair aqui com a minha criancinha, aí você fica mais à vontade. Então, assim, gente, é tudo essa questão de entrar no acordo, nada de um também abrir mão daquilo que ele defende ali por causa do outro. É realmente a questão da tolerância e também, né, um respeitar ali ao outro, tá bom? É uma questão aí, gente, que aplica inclusive o bom senso, tá? O bom senso das pessoas aí em determinadas situações, né? Aquele não arruma briga por nada, mas o outro também vê que ele pode evitar uma situação e falar assim, eu tô no meu direito. Né? São situações meio complicadas aí, né? Então, acho que vai do bom senso de ambas as partes. Um não arruma briga por pouca coisa e o outro também ali vê que dá para abrir mão, o outro, né, não é uma coisa muito assim... radical da outra parte, então vai um ali tentando entrar no acordo, os dois ficam bem ali, tá bom? Em sua veemente defesa da democracia, Dewey também se manifesta contra a consagração do relativismo cultural, pois a sua plena aceitação, inclusive de práticas opressoras em outras culturas, significaria admitir que os direitos fundamentais de igualdade, liberdade e dignidade devem variar conforme as civilizações e as coordenadas geográficas, o que não significa, obviamente, propugnar algum tipo de uniformidade cultural. A própria educação, segundo ele, deveria garantir o direito à informação, permitir a hipótese de que talvez outros povos ou setores sociais, numa mesma sociedade, podem ser beneficiados por conhecerem formas alternativas de vida, concepções diferentes das suas raízes, costumes, valores, e ter, enfim, a liberdade de escolher. Nesse sentido, a educação para a democracia é reforçada como a educação para saber discutir e escolher. Um parênteses para lembrar que a extensa polêmica ética e política sobre a tolerância como valor absoluto persiste até hoje, desde as teses de Santo Tomás
e as de Max Weber, passando pelos grandes nomes do liberalismo como Locke e Stuart Mill. Esse parágrafo aqui, ele já fala assim, sobre uma questão muito importante, que fala assim, sobre a tolerância com outras culturas, criações de novas culturas, né, o conhecimento e também o respeito a diversas culturas. A gente não tem que criar uma cultura própria. Já sei, vamos criar uma cultura agora. Vamos criar a cultura de que todo mundo tem direito e vamos criar... você não tem que ficar inventando cultura. Tem uma pessoa que tem uma cultura ali de lavar louça escutando música, por exemplo. Ou de pedalar com fone de ouvido. O outro gosta de pedalar sem nada porque ele quer uma atenção maior, né? Então, desde que tenha segurança ali, cada um vai construindo sua própria cultura, seu próprio costume. Um gosta de ir para a igreja todos os dias, o outro vai à igreja aos domingos, o outro não gosta de igreja, mas ele gosta de assistir vídeos na internet com mensagens bonitas, de esperança, um guia espiritual. Cada um constrói a sua própria cultura. E cabe a nós fazer o quê? Respeitar. Eu lembro de um exemplo que eu vivi no meu começo de casado, que eu era evangélico. E a minha igreja, ela não participava de feriados católicos pela questão da exposição da imagem, a simbologia, né? E era uma cultura nossa doutrina, nada que tinha imagem a gente participava, como Páscoa, o Natal, festas de santos, casamento em igreja católica. É uma cultura, gente. Nossa, eu acho isso frescura. Eu escutei isso de uma pessoa. Eu escutei a pessoa falar, para mim isso aí é frescura. Só que essa mesma pessoa, quando chegava na Sexta-feira Santa, como eu era evangélico, gente, eu nunca tive isso, eu nunca fui católico. Então não tinha essa questão da Sexta-feira Santa não pode comer carne vermelha. É uma cultura, principalmente católica, né? E aí eu não gostava de peixe na época, hoje eu até como peixe, mas não gostava. E ali e tal, fazia aqueles bacalhau, aquelas coisas, e a minha esposa fez ali um bife, pra mim acebolado, e a pessoa virou e falou assim, mas hoje não pode comer carne. E eu falei, mas por que não? Eu não sou católica. Não, mas não pode, porque hoje é Sexta-feira Santa e tal. Eu falei, então, na sua cultura, na minha não é. Então, eu não falei pra eles que era frescura, que não pode comer carne na Sexta-feira Santa. Eu respeitei a fé, a crença, a cultura daquela pessoa. Mas aquela pessoa não respeitou a minha por eu não participar de eventos ligados à Igreja Católica, porque eu era evangélico de uma igreja tradicional, assim. Então, assim, a pessoa não respeitou a minha cultura, eu respeitei a dela. Então, vocês veem, era a mesma situação. Eu não como porque foi realizada uma cerimônia na Igreja Católica, perante as imagens, tudo. Então a gente não participava de cerimônias em casamentos que haviam sido realizados na Igreja Católica. Quem vai falar que está certo ou errado? É de acordo com a fé da pessoa na época. A mesma coisa, a pessoa que não come carne na Sexta-feira Santa, por quê? Porque segundo a cultura dela, né, não pode. Então, assim, era a mesma situação, só que a pessoa julgou a mim, eu não julguei a ela. Então, gente, aqui quando eu falo dessa questão aqui, não é ficar criando culturas uniformizadas. Pelo contrário, basta apenas respeitar a cultura da outra pessoa, a forma da outra pessoa pensar e guiar a vida dela, desde que ela respeite a todos. Beleza? Então é disso que fala esse parágrafo aqui. A didática dos valores supõe, como já visto, a lógica da argumentação. Aqui é importante voltar ao tema da relação entre processo de humanização e literatura, quando Antônio Cândido insiste que, nas nossas sociedades, a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e ativo. Os valores que a sociedade preconiza ou os que considera prejudiciais estão presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas. Por isso é indispensável tanto a literatura sancionada quanto a literatura proscrita. Aqui, os poderes sugerem e aqui nasce dos movimentos de negação do estado de coisas predominante. Esse parágrafo já fala do seguinte, pessoal, aquela questão, a última palavra aqui, predominância. A predominância sempre foi uma coisa que prejudicou muito o convívio em sociedade, porque o que a maioria decide, tem que ser feito. Gente, a maioria decide se vai ter uma lombada numa rua, ou se aquela lombada vai atrapalhar, se aquele semáforo vai causar mais trânsito, ou se ele vai auxiliar para evitar acidentes. Isso a maioria decide. Agora, a maioria decidir sobre um formato cultural, sobre uma religião predominante, sobre ideologia de gênero, questão de homem, heterossexual, homossexual, masculino, feminino, transgênero. Então,
isso não são coisas que cabem à maioria, tá? Isso aí cabe à diversidade cultural. Então, quando fala aqui de predominância, gente, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa coloca, por exemplo, no Brasil, né? Brasil não, no mundo inteiro. A Igreja Católica ali, ela se colocava como representante de Deus na Terra. Gente, isso é valor histórico, não estou falando nada sobre questões religiosas, estou falando de valor histórico. Era uma instituição que os reis eram, como fala, eram coroados ali pela igreja e tinha que assumir ali total devoção à igreja, reconhecimento. Então, assim, a igreja era maior do que a própria coroa. Então tinha aquela coisa. E é como vocês veem aí, qualquer um que pensava diferente era tido como bruxaria, como feitiçaria, eram queimados em fogueira, era aquela coisa. E hoje vocês veem a diversidade cultural que nós temos acerca da religião. Mesma coisa política, né? Existia a monarquia, aquela coisa, só o rei mandava, tudo. Foram surgindo outras formas de governo aí, como nós vemos até hoje. E assim por diante, gente. Então essa predominância de que, olha, não, se você segue uma coisa diferente, já dei um exemplo aqui da música Rebelde do grupo RBD. Tem uma frase poderosa nessa música que fala: eu sou rebelde quando não sigo os demais. Eu subo o ar, ele fica quente aqui o estúdio. Eu abaixo ele fica gelado e por aí vai, né? Então fala assim: eu sou rebelde quando não sigo os demais. Ou seja, se eu pensar diferente, eu sou rebelde, eu tô causando uma revolução no mundo, eu tô causando desequilíbrio, a desordem. Então assim, gente, eu não tenho o direito de pensar diferente de ninguém, eu tenho que pensar igual a todo mundo. Então fica aí essa dica, né? Então essa questão da predominância nós temos que tomar cuidado, tá? Hoje não acho que tem que ter predominância de forma nenhuma. Cada um tem o seu direito de pensar, defender suas culturas, suas convicções, beleza? Se o cara chegar lá e falar assim: ó, eu tenho uma religião que eu inventei, só tem eu na minha religião. Ponto, acabou. É naquilo que ele acredita. Se aquilo está fazendo bem para ele e não está fazendo mal para ninguém, acabou. Tá? Então, essa questão da predominância de que não, tem que fazer de acordo com a maioria. Eu já fui excluído de diversos grupos porque eu pensava diferente das pessoas. Né? Então, não é justo isso, né? Você tem que pensar igual todo. Por isso que hoje eu não gosto mais de grupo, gente. Não faço mais parte, nada contra ninguém, mas eu não quero mais fazer parte de nenhuma associação, seja religiosa, seja filosófica, seja associação de clube de futebol, motoclube, né? Não gosto, eu não quero mais fazer nada, porque assim, você faz parte daquela igreja, aí vai ter um evento daquela igreja, muitas vezes quem é de fora não pode. Fiz parte de uma associação filosófica, quem não faz parte daquele grupo não pode participar. Olha, motoclube, quem não tem o colete, não é membro do clube, não pode participar do passeio com a gente. Passeio é só quem é do motoclube. Tem passeios abertos, mas a maioria, né, tem aquela situação assim. Então, você tem um amigo, você quer que ele vai dar um rolê de moto com você, por assim dizer? Não pode, por quê? Ele não faz parte do motoclube. Ele tem que ir lá, preencher uma ficha, ser aceito pelo motoclube e ter um compromisso com o motoclube e tudo. Poxa, mas o cara só quer dar uma volta nesse domingo. Ele trabalha todo domingo. O domingo que ele está de folga, ele quer dar uma volta. Ele não pode, porque ele não faz parte. Então, grupos tendem a segregar, né? Automaticamente tendem a segregar de alguma forma. Então, eu particularmente hoje não quero mais fazer parte de grupo nenhum. Quero ser uma pessoa livre, uma pessoa que participa de tudo que for convidado, quero fazer parte de tudo que me fizer bem ali. Então hoje eu não quero por essa questão aqui. Então a predominância nós temos que tomar cuidado, porque assim, não tem que falar assim: todo mundo decidiu, vamos fazer um painel assim assado, na escola, né, no projeto. Concordo. Porém, todo mundo decidiu que agora todo mundo tem que vir trabalhar de uniforme. A pessoa às vezes ela vem de outra rede, né, onde ela tem um uniforme lá da outra rede, ela chega, ela não tem como trocar de roupa. Não, você tem que vir com essa roupa aqui, né, esse uniforme dessa rede. Não acho certo, né? A mesma coisa uma escola particular aí, muitas vezes obriga você o professor usar o uniforme da escola. Só que às vezes ele veio de uma rede municipal, uma rede estadual, que também tinha isso. Ou até mesmo ele dá aula em outra escola, vai direto para aquela, quer dizer, ele tem que correr no banheiro trocar de roupa. Então assim, esse tipo de coisa, né? Essa predominância de tipo, não, a maioria decidiu que tem que se vestir assim, a maioria decidiu que tem que pôr um laço no cabelo. Que nem quando a gente tem Outubro Rosa, Novembro Azul, aquelas coisas. Todo mundo decidiu que amanhã todo mundo de camisa azul. Poxa, a pessoa não tem uma camisa azul. A pessoa não tem uma... Por exemplo, fizeram Outubro Rosa e eu não tinha uma camisa rosa. Não que eu era contra. Eu queria até. Eu fiquei até pesquisando uma camisa do meu time, cor de rosa ali, pra poder ir no dia e tal. Eu achei muito bacana. Mas eu não tinha. E naquele dia eu não pude ir de rosa. Eu já tive camisas rosa, hoje eu não tenho mais. Então você não pode obrigar a pessoa a fazer isso. Então esse tipo de predominância, sabe, assim, que não faz sentido, a gente tem que
eliminar, tá? Agora nós vamos falar sobre valores e direitos. Os direitos implícitos nos valores são definíveis intelectualmente, mas o seu conhecimento não é suficiente para aqueles que sejam respeitados, promovidos e protegidos. Os direitos são históricos, é preciso entendê-los nas suas origens, mas também no seu significado atual e universal, assim como é eu nunca soube essa palavra, compreender as dificuldades políticas e culturais para sua plena realização. Basta lembrar que Papa Pio VI condenou como ímpia a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Mas, com o passar do tempo, a Igreja Católica acabou por reconhecê-los e mesmo ampliá-los. Vale lembrar, e com maior ênfase, como Montesquieu já situava os direitos da humanidade acima de todos os outros. Numa luminosa reflexão, infelizmente pouco divulgada, por pertencer aos seus escritos esparsos, ele afirma: se eu soubesse de algo que me fosse útil, mas prejudicial à minha família, eu o rejeitaria de meu espírito. Se soubesse de algo que fosse útil à minha família e não à minha pátria, procuraria esquecê-lo. Se soubesse de algo que fosse útil à minha pátria e prejudicial à Europa, no caso ali o continente dele, ou então útil à Europa e prejudicial ao gênero humano, eu consideraria isso um crime. Gente, esse parágrafo aqui, depois eu falo dessa última parte que é maravilhosa. Esse início de parágrafo, ele fala sobre uma coisa muito legal aqui. Aqui falou um negócio sobre a Igreja Católica. Gente, eu vou dar um exemplo da Bíblia. Foi um trabalho que eu fiz numa entidade filosófica da qual eu participei aí durante 4 anos. E nessa entidade me fizeram ali, todos os aprendizes, né, que nós tínhamos ali na época, fazer um trabalho sobre o Salmo 133, né, se eu não me engano. E que fala sobre a união fraternal, né? E ali falava assim: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. E aí eram 4, 5 versículos, se eu não me engano, e a gente tinha que fazer um trabalho ali de 20, 30 linhas sobre esse salmo. Claro, todos os aprendizes ali choveu a mesma coisa, né? Não, porque a união é importante, porque é importante que vivamos em união, porque se nós não formos unidos, eu só falava disso. E o meu trabalho foi o chute no balde, e foi algo ali que eu fui extremamente criticado. Gente, vou falar para vocês aqui, eu fui evangélico 34 anos da minha vida, de forma nenhuma estou falando mal das escrituras sagradas do livro da lei, né, que é a Bíblia Sagrada, é o livro da lei cristão, de forma nenhuma. Só que assim, aqui está falando muito sobre essa questão de significado histórico e significado atual. E nós temos que estar atentos a isso. Muitas vezes a pessoa fala assim: mas isso está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Primeiro lugar, às vezes o cara não é cristão, então ele não tem a Bíblia como livro da lei. Segundo ponto, gente, quando você fala assim: quão bom, quão suave que os irmãos vivam em união. O que é a união? A união, muitas vezes, gente, ela dependia de todo mundo pensar igual. E essa entidade filosófica que eu participei, gente, que honestamente hoje eu não tenho vontade de voltar, justamente por quê? Porque ali dentro todo mundo tem que pensar igual. O cara que pensa diferente, lembra da música do Rebelde? O cara que pensa diferente, ele não se enquadra, ele não serve para ser membro daquela entidade. E isso é uma coisa muito triste. E eu fiz o trabalho falando assim: olha, nós temos hoje, não é desrespeitar nem modificar a Bíblia Sagrada, mas assim, hoje nós temos que fazer uma interpretação diferenciada desse salmo, né, que fala sobre a união. Então, se fosse, por exemplo, uma questão interpretativa, não é mudando a Bíblia. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos aprendam a viver com a diversidade. Porque hoje nós temos uma diversidade muito grande de opiniões, nós temos pessoas que pensam diferentes, pessoas que têm culturas diferentes. Então, que nem hoje, por exemplo, nós temos a questão da ideologia de gênero, pessoas aí transgênero, pessoas aí casais homossexuais se unindo e formando famílias, e nós temos que conviver com isso. Não precisamos aceitar, não precisamos defender, mas nós temos aí que respeitar essas famílias também, principalmente no âmbito escolar. Então, ó, quão bom e quão suave que os irmãos aprendam a viver com a diversidade. No meu trabalho, eu coloquei um ponto ali que foi maravilhoso e, claro, eu fui esculhambado ali, né, por causa das minhas opiniões. Que eu falei, por exemplo, casal que está completando 50 anos de casado, né? O homem, muitas vezes, ele enchia o peito e falava: 50 anos de casado, uma vitória, nunca tive uma briga com a minha esposa. Eu, às vezes, até concordo com isso. Em 50 anos de casado, ele falava e a esposa tinha que ouvir calada. Ela não trabalhava, porque mulheres não podiam trabalhar, mulheres não entravam no mercado de trabalho. Ela não podia separar dele,
porque o pai muitas vezes não ia aceitar ela de volta, ela não ia arrumar outro marido, ela tinha filhos, então a mulher tinha que aguentar tudo calada enquanto o homem deitava e rolava e exprimia suas opiniões. Muitas vezes tinha ali relações extraconjugais, a esposa até sabia, tinha que lavar roupa com cheiro de outras mulheres muitas vezes, e Deus sabe, muitos aniversários de casamento, bodas de ouro, né, de 50 anos, que os homens estufavam o peito orgulhoso, e muitas vezes aquela mulher que estava ali olhando, rindo e chorando, e todo mundo achava que era de emoção, muitas vezes aquela mulher estava gritando por dentro, porque aquilo não tinha significado nenhum para ela, ela já não tinha mais nenhum sentimento acerca daquele casamento, de tantas coisas que ela teve que passar e passar calada. E hoje nós vemos aí, eu dou um exemplo, as pessoas também não gostam quando eu falo isso, né? Antigamente, o casamento ele é feito para a vida toda, o casamento. E hoje eu falo para você que hoje o casamento é feito para acabar, ele não é feito para durar. Gente, o casamento ele dura enquanto vocês tiverem o mesmo ideal, caminhar juntos, os dois. Agora, você chega ali, o marido defende uma coisa, a mulher defende outra. O marido isso, a mulher aquilo. Ou seja aí casais homoafetivos também, né, de mesmo sexo. Cada um ali tem que seguir sua vida depois. Se você tá vendo que não tá mais dando certo, vocês podem ser bons amigos, bons companheiros, um ajudar o outro, mas como um casal não está mais dando, porque tem pensamentos diferentes. E não tem que hoje obrigar uma relação, porque o que Deus uniu, que o homem não separe. Gente, hoje as pessoas têm que caminhar em busca de sua felicidade, de sua realização pessoal. Nós hoje, as mulheres aí alcançaram um status que demorou muito para elas conseguirem, seu local, seu espaço no mercado de trabalho, sua independência. Isso é muito importante, isso é muito lindo. Hoje a mulher, se o casamento não está mais fluindo ali, então chega no marido, fala, olha, vamos cada um seguir seu caminho, ela tem como se sustentar, ela pode se casar de novo, ela não quer se casar, não se casa, os filhos podem ficar com o pai se a mãe trabalha mais, podem ficar com a mãe, e assim vai, gente. E assim entra essa questão aqui, né? Então tem a questão do direito histórico e o direito atual. Você também não pode se pegar sempre foi assim, o sempre foi assim, ele tem que acabar. Tem que acabar porque tudo muda nessa vida. Né? As culturas vão se transformando, o mundo vai se transformando. Você vê por um aparelho celular, você compra hoje o aparelho, daqui 6 meses o seu aparelho já saiu 2, 3 modelos na frente dele. Tudo muda, tudo se renova a cada dia. Você não pode também, sempre foi essa cultura. Sempre foi. Mas quantas pessoas deixaram de ser beneficiadas porque pensava diferente e não se enquadrava nessa cultura? E hoje nós fazemos o quê? Hoje nós temos que sempre estar se renovando conforme vai se transformando. Né? 20 anos atrás, 25 anos atrás, a internet estava engatinhando. 20 anos atrás, gente, não tinha rede social. Hoje nós já temos aí redes sociais. Tal. Hoje as redes sociais, poxa, eu lembro que eu tinha ali o Orkut, aí entrou o Facebook, eu custei acostumar com aquele Facebook, gente, porque eu gostava do Orkut, era mais simples. O Orkut acabou, pronto, aprendi a mexer no Facebook. Agora eu gosto do Facebook. Gente, hoje, eu uso o Facebook e as pessoas falam, você é velho, hoje é Instagram. Então, assim, e quantas redes sociais foram passando aí, né? Então, eu nem sei mexer no Instagram. Eu tenho Instagram, gente, eu não sei mexer naquilo. Eu não consigo, sabe, eu gosto do Facebook, eu não gosto daquilo. Não, Facebook hoje é coisa de velho. Então olha só como as coisas vão se renovando. Quando você começa a pegar o jeito de uma coisa, surge outra nova e você já fica ali obsoleto ali em relação ao seu aprendizado da tecnologia. E por que culturalmente nós temos que usar o sempre foi assim? Beleza? Então aqui essa questão aí dos direitos históricos e os direitos atuais. Tem direitos aí que precisam ser transformados, mudados e até mesmo substituídos. Beleza? É o comecinho do nosso parágrafo. E no final aqui, fala assim, se eu soubesse que algo fosse útil para mim, não fosse útil para minha família, tal, e assim por diante. Gente, é aquilo que a gente fala. Nós temos que parar de olhar para o eu e olhar para o nós. Como eu falo, você às vezes deixa de eleger um governante, um vereador, um prefeito, ou qualquer que seja, que vai ser bom para o município, por quê? Porque você votou num cara que você sabe que não vale nada, não vai ser bom, mas ele prometeu um cargo para você, ou ele prometeu um cargo para sua família, ou ele pagou ali combustível para você durante o período de campanha para você usar um adesivo dele. Você vendeu o seu voto para uma pessoa que vai prejudicar o seu município. Vamos falar de um vereador, vai. Uma pessoa que vai prejudicar o seu município, mas você vendeu o seu voto por quê? Pelo menos eu ganhei uns tanquinhos de gasolina. Eu escutei pessoas virar e falar assim, eu voto num fulano, se me der R$50 eu voto nele, porque ninguém vale nada. Cara,
Dá trabalho escolher um candidato, vai lá, pesquisa, vê uma pessoa que tem um histórico familiar, um histórico de uma pessoa que quer ajudar, que quer modificar, que quer, sabe? Às vezes você nunca ouviu falar daquele cara, mas aquele cara, ele tem um espírito de servir, cara, maneira de dizer, né? Um homem, mulher aí, tem o desejo de servir, de modificar, de transformar para melhor. Você pode nunca ter ouvido falar dele, mas todas as pessoas que falam daquela pessoa falam bem, e você dá o seu voto para uma pessoa que vai construir algo de positivo no seu município. Não, eu vou votar no meu amigo, que você sabe que não vale nada, que vai, o dito roubar, né? Vai fazer coisas erradas, vai tomar decisões para beneficiar ele, para beneficiar a sua própria riqueza ali, e vai prejudicar. Da mesma forma como eu falo, o político ali, se eu votar no cara, ele vai me dar um carro. Só que se você votar no outro, ele vai garantir que os ônibus diminuam o valor da passagem, coloque mais carros na rua, né? Para quê? Vai beneficiar muitas pessoas que vão trabalhar. O outro ali, talvez ele até te dê um carro, né? Veinho, mas talvez ele até te dê. Mas ele está beneficiando você. O outro, ele vai beneficiar o grupo. Olha, eu vou votar nesse cara porque ele vai conseguir uma vaga. Ele é dono de uma escola e ele vai conseguir uma vaga para o meu filho na escola dele de graça. Tá bom. Só que se você votar naquele outro candidato, ele vai ampliar as escolas públicas do município. Ele tem poder para isso. E vai beneficiar muitas outras pessoas. E é o que diz o final do nosso parágrafo, tá? Então, se você souber que algo é bom para você, mas não é bom para sua família, poxa, meu, o que adianta você se beneficiar? É como você comer um arroz, feijão e bife e a tua família comer ali uma coisinha mais simples porque só tinha um bife. Com o dinheiro daquele bife, você comprava ali meia dúzia de ovos, todo mundo comia ovo. Mas não, você está comendo bife e o resto está comendo ali uma comidinha sem nada. E por aí adiante. Mas é bom para minha família. Tá bom, mas é ruim para o meu município. Que é o benefício político, no caso. Mas é bom para o meu município. Mas é ruim para o Estado. E por aí vai, né? Que nem aqui no município de Guarulhos nós temos o aeroporto. Porque nós temos que arrumar um jeito da verba ser toda usada para o município. Não vamos repassar nada para o Estado. O seu município vai ficar super bom, mas a questão do Estado. Nós temos escolas estaduais, hospitais estaduais e diversas situações aí dentro do seu município. Então você está ganhando sozinho ali como município, mas como Estado, seu município está ficando defasado. Então sempre pensar no todo. Até que ele chegou no ponto aqui dele falar assim, útil ao meu continente, né, a Europa, mas prejudicial ao gênero humano. Né? Você tornar o seu país, o seu continente ali poderoso e o resto do mundo passando fome. Tá? Então, assim, sempre pensar no conjunto ali, nas pessoas em si e não somente em você. Muito poderoso esse final de parágrafo também. É conhecida a relação muitas vezes vista como dilemática entre igualdade e liberdade. Ora, os direitos civis e políticos exigem que todos gozem da mesma liberdade, mas são os direitos sociais que garantirão a redução das desigualdades de origem para a falta de igualdade não acabe. Para que a falta de igualdade não acabe, gerando justamente a falta de liberdade. Por sua vez, não é menos verdade que a liberdade individual e política, nossa melhor herança do liberalismo, propicia as condições necessárias para a reivindicação de direitos sociais. Já em abril de 1792, Condorcet alertava no relatório sobre a instrução pública apresentado à Assembleia Legislativa. Os direitos humanos permanecerão formais se não se firmarem na base da igualdade efetiva dos indivíduos em relação à educação e à instrução. Então falava aqui justamente sobre essa questão da educação, né? Ter direitos iguais, para que a pessoa receba uma boa educação, uma boa instrução aí. Só assim nós conseguiremos aí uma sociedade justa e perfeita, uma sociedade de cidadãos éticos que possam transformar o seu ambiente. John Dewey, por sua vez, será bastante claro ao considerar completamente absurda a ideia de que a liberdade poderia ser igual para todos, sem que se levem em conta as diferenças prévias em matéria de educação, condições socioeconômicas, controle social caracterizado pela instituição da propriedade. É nesse sentido, aliás, que se posicionam todos os críticos das chamadas mistificações igualitárias, presentes nas teses das oportunidades iguais, na escola, apesar do abismo das diferenças sociais. Entre esses, devem ser lembrados os educadores brasileiros que acompanharam as teses reprodutivistas, aqui divulgadas a partir dos primeiros textos de Bourdieu
e Passeron, não sei se é assim que fala. Assim como em outro sentido as críticas de Agnes Heller às de Bernard Charlot. Gente, esse parágrafo aqui, ele já fala justamente aí dos direitos civis como um todo. Por exemplo, você não considerar assim, eu vou contratar aquele ali porque todo mundo ali tirou nota boa na escola, vou dar um exemplo. Mas esse aqui vem de uma boa família, aquele ali eu não sei bem de onde aquele camarada veio. Você começar a rotular, não, aquele tem uma família tradicional. Casamentos, por exemplo, a gente assiste filmes, séries aí, novelas, né, que fala assim, que antigamente as famílias, não, isso aqui, ele vem de uma excelente linhagem, uma boa família, e às vezes a moça estava apaixonada por um outro rapaz, às vezes até um operário ali, um trabalhador empregado do próprio pai, que daria um marido muito melhor para aquela moça e além da felicidade dela, mas não, temos que manter a tradição, nós temos ali que garantir a nossa tradição, vamos unir as famílias e aí seremos as duas famílias mais fortes aí da nossa geração, do nosso reino, e muitas vezes acontecia isso. Então as pessoas olham muito para aquela questão do, que eu gosto de chamar de pedigree, né? Aquela linhagem histórica, aquela linhagem familiar, aquela coisa. E na parte da educação é a mesma coisa. Você vai fazer uma contratação numa empresa, você não olha só o histórico, o conhecimento dos dois funcionários, mas assim, um veio da classe média alta, o outro veio da classe baixa. Então assim, o que veio da classe baixa, talvez ele tenha menos condições aqui na empresa do que aquele que veio da classe alta, que já vem tendo ali todo um aparato cultural de gerações em gerações, tá? Então esse tipo de coisa, que é esse tipo de desigualdade aí que é combatido aqui nesse parágrafo. Ao discutir os valores democráticos, é importante, no entanto, estabelecer certas prioridades e destacar o valor da solidariedade. A liberdade e a igualdade estão, como se vê, estreitamente ligadas à tolerância. Mas esta é uma virtude passiva, ou seja, é a aceitação da alteridade e das diferenças, mesmo que seja uma aceitação crítica. Enquanto que a solidariedade é em si mesma uma virtude ativa, por isso muito mais difícil de ser cultivada, pois exige uma ação positiva para o enfrentamento das diferenças injustas entre os cidadãos. A educação para esses três valores deve ser diferenciada, não basta educar para a tolerância e para a liberdade, sem o forte vínculo estabelecido entre igualdade e solidariedade. Esta implicará o despertar dos sentimentos de indignação e revolta contra a injustiça e, como proposta pedagógica, deverá impulsionar a criatividade das iniciativas tendentes a suprimi-la, bem como levar ao aprendizado da tomada de decisões em função de prioridades sociais. Então aqui está falando, gente, sobre igualdade, solidariedade, tolerância, tá? Então você trabalhar com a tolerância, o respeito aí à diversidade, a igualdade tirando aí qualquer tipo de preconceito, de discriminação, e a solidariedade, sempre procurando visar o bem de todos, procurando colocar ali aquele que, por exemplo, muitas vezes tem um merecimento, mas ali ele não vem de uma família abastada, né? Mas pode ter uma contribuição muito grande. Essa questão da solidariedade aí, não é aquela solidariedade do rico dar esmola para o pobre, mas de garantir ao pobre que chegue ao nível do rico também, tá? Seja em conhecimento, até mesmo em questão financeira. Nos propos de Alain está explícita esta prioridade, quando o autor denuncia a preferência dos professores pelos aristocratas, quando deveriam alegrar-se muito mais por um camponês que aprende um pouco do que por um elegante matemático que chega às grandes écoles. Todo o esforço dos poderes públicos deveria ser empregado para a educação das massas, ao invés de fazer brilhar algumas exceções. Alguns reis nascidos do povo e que dão um ar de justiça à desigualdade. Não existem bons reis. Esse parágrafo, gente, ele já fala muito daquela questão. Vocês podem ver. Chega um camarada ali, dotado de conhecimento, e ele montou ali uma escolinha, tá dando um curso sobre alguma coisa ali, e aí de repente chega lá uma grande rede educacional, com vários polos, escolas em cidades e estados, e aí você fala, não, vou naquele que é maior, se ele cresceu é porque ele é melhor, né? E muitas vezes, aquele pequenininho, gente, ele vai te dar uma atenção maior, uma assistência maior, vai te passar um conhecimento maior do que aquele outro que o dono, por exemplo, está morando até em outro país. Ele deixou um monte de funcionário cuidando do negócio. O que acaba virando com essas questões de redes educacionais.
Muitas vezes eles visam apenas matrículas. Por exemplo, minha filha faz inglês numa escola que é uma rede grande, e ano passado a diretora, dona daquele polo ali, ela estava perdendo muitas matrículas. Ela fez uma reunião apelativa com os pais, falando: olha, nosso sistema de ensino está quase tomando a minha franquia a qual eu paguei muito caro. Por quê? Eu estou perdendo matrícula. Por que eu estou perdendo matrícula? Vocês, muitos pais, colocam filhos que não querem aprender inglês. As crianças não vêm, o jovem não se dedica, logo ele não progride e vocês estão tirando da escola porque acha que a escola não é boa. Outros casos, o jovem não está vindo para as aulas para ficar fazendo aula de reposição. Só que a reposição é para tirar uma dúvida sobre aquilo que ele perdeu. Ele tem que correr atrás daquilo que ele perdeu, e uma dúvida que ele tiver, a reposição vai garantir aquilo. A reposição não é para dar a aula que ele perdeu, é para tirar uma dúvida sobre ele perdeu a aula. Então ele foi lá, correu atrás com os colegas, viu o que era, tem alguma dúvida, a reposição vai auxiliar ele para tirar essas dúvidas. Ponto. E muitos jovens não estavam frequentando as aulas e depois ficavam fazendo reposição e aquelas coisas, não aprendiam nada. Então a diretora colocou a situação, falou: gente, eu vou perder a minha franquia. Não sei se o próximo que entrar, que pegar essa franquia, vai conseguir dar conta da dedicação que eu estou tendo aqui e tudo. Bom, por que eu citei esse exemplo? Para vocês verem, uma empresa grande, com uma rede internacional, aquelas coisas, ela está preocupada com números. Ela não pergunta o que está acontecendo com aquele polo, a dedicação que o dono está empenhando naquilo, tudo. Ela não pergunta nada disso. Ela quer saber assim, você pode ter ali 10, 20 anos de franquia com eles. A partir do momento que você está perdendo matrícula, eles tiram a sua franquia e dão para outro. É como se você não tivesse nem aí pro teu negócio. Então, muitas vezes, aquele camarada, vou dar um exemplo de uma escola de inglês, montou uma escolinha de inglês ali, é um camarada que deu aula há 20, 30 anos, você vê, minha esposa tem mais de 30 anos como professora de inglês na rede pública. Se a minha esposa amanhã montar uma escolinha, ela vai ter um polo ali, um pouquinho de aluno. O nível de conhecimento da minha esposa vai além desses professorzinhos de muitas escolas aí que tem rede, que pega ex-aluno e coloca lá. Pessoas sem experiência, pessoas sem uma formação de nível superior. Ele era um ex-aluno, mas ele se destacou, bota ele ali, paga uma miséria para ele e bota ele lá para dar aula. E aí você, não, porque aquela empresa é renomada. Aí não. Muitas vezes aquele que tem uma escolinha pequena ali vai te dar um suporte muito maior. Então esse exemplo que eu quis dar. A mesma coisa você vai fazer ali com a questão do cidadão, né? Você pega às vezes o cidadão ali, que você vai dar aula para um cidadão ali de baixa renda, tudo, ele vai dar muito mais crédito para sua aula, vai se dedicar muito mais na sua aula ao aprendizado do que aquele que tem a hora que ele quiser, com quem ele quiser. Se ele achar que ele não gostou do modo como você se veste, ele fala: pai, eu quero ter aula com outro professor. Então, assim, muitas vezes os professores, eles dão muito crédito, assim, para alunos de famílias, assim, não que a gente tenha que discriminar ninguém, porém, desprezam, às vezes, aquele aluno de baixa renda, aquela coisa, e, gente, muitas vezes é um aluno que vai se dedicar muito mais, vai valorizar muito mais o aprendizado que você está passando, beleza? Então, assim, nós temos ali que tratar todos com iguais, né? Também tratar o pobre bem e o rico mal, é tratar todos como iguais. Onde deve ser desenvolvida a educação para a democracia? A escola é o locus privilegiado, embora sofra atualmente a concorrência de outras instituições, como meios de comunicação de massa. A escola continua sendo a única instituição cuja função oficial e exclusiva é a educação. É evidente que existem outros espaços para a educação do cidadão, como partidos, educação do cidadão. Dos partidos aos sindicatos, associações profissionais, aos movimentos sociais, institutos legais da democracia direta. Mas a escola não deve substituir a militância, pois forma cidadãos ativos e livres, e não, como alertava Fernando de Azevedo, homens de partido de facções virtualmente intolerantes. A República é, pois, o Estado educador por excelência e é governo republicano, afirma Montesquieu, que necessitamos de toda puissance da educação. Gente, esse parágrafo aqui, um pouquinho, confuso aí, meio técnico, ele fala da escola como uma instituição formadora oficial de educação, porém que hoje ela está competindo aí com outros órgãos aí educacionais, mas que ela não deve tentar competir com eles, porque ela está ali para tornar cidadão livre, pensante, trabalhar a educação integral do cidadão, prepará-lo ali para o exercício da cidadania, e ela não tem que se preocupar em formar pessoas pensantes, sim, mas não pessoas ali
que toma um posicionamento direcionado, seja um posicionamento político, um posicionamento de, como fala aqui, facções virtualmente intolerantes, que é como está acontecendo hoje aí, pessoas que, hoje, se você defende, por exemplo, a política da direita, você é massacrado pela esquerda. Se você defende a política da esquerda, você é massacrado pela direita. Então, assim, a escola não tem que se envolver nesse tipo de briga, tá? Muitas vezes outras instituições, elas acabam puxando tudo para o lado delas. E hoje nós não podemos permitir isso, tá? Nós temos aí que garantir que a escola ela continue sendo laica e que ela defenda ali o processo ensino-aprendizagem, garantindo que o cidadão, que é o jovem ali, ele construa a sua própria personalidade de acordo com suas convicções, que vá se descobrindo. Tá? A escola ela dá ali um processo de ensino-aprendizagem, mas ela não vai dar direcionamento nenhum. Direcionamento, cada um vai construir o seu. Tá? Disso que fala esse parágrafo aqui. O principal paradoxo da democracia persiste. Ela não existe sem uma educação apropriada do povo para fazê-la funcionar, ou seja, sem a formação dos cidadãos democráticos. E a formação de cidadãos democráticos supõe a pré-existência destes como educadores do povo, tanto no Estado quanto na sociedade civil. Quem educa os educadores, então? Bobbio responderia que as duas coisas andam juntas, que a política é sempre como queria Maquiavel, casa a fare, pois a formação de educadores se dará concomitantemente ao desenvolvimento das práticas democráticas. E a escola pode ser o grande instrumento para a formação democrática, mas também o teste decisivo sobre o êxito e o desenvolvimento sempre dinâmico da democracia como regime político. O paradoxo continua posto. Esse parágrafo aqui, ele está falando muito sobre essa questão. A democracia ela só é capaz de existir através de uma educação apropriada, uma educação que ajude o cidadão a pensar, a construir sua própria identidade e que ensine o cidadão a não baixar a cabeça para opressões, seja do governo ou de qualquer tipo de instituição, mas levantar a cabeça e se entender como um cidadão de direito, um cidadão democrático que pode opinar, transformar e modificar de acordo com a sua necessidade, tá? Não é a sua necessidade pessoal, gente, é a sua necessidade de cidadão ali para o bem comum. Concluindo, a educação para a democracia é um processo de longa duração, exige continuidade e, como diria Weber, paciência, paixão e precisão, como para furar tábuas duras de madeira. Não é objetivo de um governo. Gente, é legal essa analogia, porque assim, quando você vai falar furar tábua dura de madeira, existem madeiras que elas são mais rígidas, e se você não, você tem que baixar a rotação da furadeira, a broca ela vai ficar quase parando ali, e você não pode forçar, você tem que deixar a broca trabalhar e ir furando aos poucos. Se você forçar a broca e jogar em alta rotação, você queima a broca e não fura a madeira, e você acaba perdendo a sua broca. Por isso colocou assim, né? Então o processo da educação para a democracia é uma coisa lenta, é uma coisa como pescar um peixe, ou aí furar tábuas duras de madeira, né? Requer precisão, requer paciência e tolerância também, como a gente diz, né? Se você pegar a broca, apertar a furadeira até o talo ali e segurar, você vai queimar a broca e a madeira não vai, né, progredir ali o furo nela. Você tem que trabalhar devagar, comendo aos poucos, para manter, por exemplo, sua broca refrigerada, e ali daquele modo a madeira vai se corroendo aos poucos, tá bom? Então foi bem legal essa analogia. Não é objetivo de um governo ou de um partido. Aliás, a Constituição brasileira prevê um Plano Nacional de Educação a ser estabelecido por lei e, portanto, como um programa de toda a comunidade nacional, e não de um determinado governo. É, pois, objetivo de um extenso programa de transformação da sociedade. Assim foi e ainda é nos países que já têm minimamente consolidados direitos, liberdades e práticas de cidadania ativa, pois o processo democrático é dinâmico e supõe a possibilidade sempre em aberto de criação de novos direitos e novos espaços para sua reivindicação e seu exercício. Esse parágrafo aqui, ele fala sobre exatamente o que eu falei ali, ó. Criar o cidadão ali, prepará-lo para o pleno exercício da cidadania, de modo que ele possa criar novos direitos, transformar a sociedade de acordo com o que melhor lhe aprouver, mas não como pessoa. Assim como para uma comunidade. Por exemplo, eu já mencionei isso em outras aulas, um prefeito certa vez foi na minha escola ali entregar uniforme, fazer aquela cerimônia toda, e a comunidade cobrou que era uma avenida
que passava ônibus e as famílias tinham muita dificuldade para atravessar a avenida para levar as crianças para a escola ali, e pediu ali que pudesse ser colocado um semáforo. Naquela semana foi colocado um semáforo e uma faixa de pedestres, e aquilo foi muito bacana, porque auxiliou aquelas famílias. Então olha só o poder das famílias ali cobrando o prefeito na hora, não apenas agradecendo o uniforme escolar, mas também ali reivindicando, poxa, transformaram o meio deles. Olha, nós temos aqui uma avenida na frente da escola que nós não conseguimos passar. Olha só o poder da democracia. O povo foi lá, cobrou o prefeito chegou lá e garantiu ali um semáforo e uma faixa de pedestres. Tá? Então é sobre isso que fala aqui. Esse é o objetivo. Então agora o prefeito poderia falar assim, olha, você vai fazer o seguinte, vocês votam em mim na próxima eleição, se eu ganhar eu coloco. Aí ele prendia toda a população ali a votar nele porque ele ia colocar um semáforo. Então aí o que acontece aqui, ó? A educação para a democracia, ela não é o objetivo de um governo ou de um partido, ou seja, você não pode fazer as coisas ali de acordo com a sua conveniência, pelo contrário, você tem que fazer o que é melhor para o povo. E aí no caso, a educação para a democracia, ela consiste nisso, fazer aquilo que é melhor para o povo. E ali aquelas famílias, aquela comunidade escolar garantiu ali a transformação do seu ambiente, colocando aquela avenida num local seguro, onde poderia ali apertar ali o semáforo, fechar para os veículos para que as crianças e as famílias pudessem passar com segurança, beleza? Nas palavras de Rousseau, um clássico educador político, a pátria não subsiste sem liberdade, nem a liberdade sem a virtude, nem a virtude sem os cidadãos. Ora, formar cidadãos não é questão de dias, e para tê-los adultos é preciso educá-los desde crianças. Eu acho que essa frase é autoexplicativa, não precisa nem falar nada. Finalmente, é justo e bom que se lembre o grande e saudoso mestre Florestan Fernandes, constante defensor da escola pública e autor de vigorosas análises do que chamavam dilema educacional brasileiro. Dizia ele já em 1960, a estabilidade e a evolução do regime democrático estão exigindo a extensão das influências socializadoras da escola às camadas populares e a transformação rápida do estilo imperante de trabalho didático, pouco propício à formação de personalidades democráticas. A formação de personalidades democráticas é exatamente o objetivo da educação aqui entendida. Então isso aqui é bem um resumo mesmo do que é educação para a democracia, tá? Nossa videoaula então vai ficando por aqui. Vamos dar continuidade aí nos novos temas. Não deixa aí de se inscrever no canal, de dar aquela curtida, deixa o sininho ativado lá para você receber as novidades do canal e estar sempre antenado, você que está prestando concurso, fazendo uma faculdade aí, tá bom? Ou qualquer outro curso, tá? Então, deixa o sininho ativado aí, pessoal. Não deixe de compartilhar com os amigos para dar uma força para o canal e incentivar a gente a continuar nosso trabalho. Bons estudos a todos, até a nossa próxima aula.